Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje nós começaremos uma playlist nova aqui no canal, onde eu responderei às dúvidas dos inscritos. Portanto, se você tem alguma dúvida a respeito de Umbanda, eu peço que você envie a sua pergunta para o e-mail canal umbandasimples@gmail.com canal umbandasimples@gmail.com. O endereço também vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou juntar algumas perguntas e depois vou trazê-las aqui no formato de uma reflexão. Então, a sua dúvida pode também ser a de outras pessoas. Basta você enviar um e-mail, tranquilo? Muito bem. Hoje nós vamos começar com a pergunta do João, que diz o seguinte: tenho uma dúvida. Muitas pessoas falam que não devemos assentar os Exus que nos acompanham na tronqueira. Por que não devemos? Legal, João. Olha só, assentamento é uma prática comum nos candomblés. Não é uma prática comum na Umbanda. Mas existem terreiros de Umbanda que têm uma influência grande dos candomblés. Nessas casas é comum a existência desses assentamentos, sejam eles para os orixás, sejam para as entidades. Então, dependendo do terreiro que você frequenta, qual é a orientação, a tradição e a cultura daquela casa, você pode encontrar assentamentos ou não. Vou te dar o seguinte exemplo. Aqui na cidade, eu não conheço nenhum terreiro de Umbanda que faça assentamento para entidade, porque aqui não é uma cultura muito predominante, mas em outras regiões do Brasil, pode ser que tenha. Agora, eu vou te dar aqui a minha opinião a partir do meu aprendizado. Assentamentos, assim como tronqueiras, para os médiuns são totalmente desnecessárias. Tronqueira é quem tem que ter o terreiro. O médium não precisa ter tronqueira em casa. Ele não precisa ficar colocando cachaça para o Exu, charuto toda semana, fazendo padê. Todas essas coisas são desnecessárias. Para que a gente tenha assistência de um Exu, a gente tem que ter merecimento. Nós temos que nos esforçar sempre em procurar ser pessoas melhores, seguindo corretamente nessa vida, e isso naturalmente vai fazer com que aquela entidade se interesse por nós e nos auxilie, sem ter que ficar colocando cachaça, sem ter que ter tronqueira, sem ter que ter assentamento, tranquilo? Então, eu acho que é basicamente isso. Existem casas que fazem, eu respeito a cultura e a tradição daquela casa, mas é preciso compreender que essa não é uma prática propriamente da Umbanda, e sim uma influência direta das práticas do candomblé. E no meu ponto de vista, não há a menor necessidade de se fazer. Você não vai ter nenhum prejuízo, você não vai ser menos protegido pelo fato de não ter uma tronqueira ou de não ter um assentamento. Beleza? Bom, a próxima pergunta é do Ayrton. Por que os Exus são descritos nas imagens em gesso com rabos, chifres, asas, etc? Beleza. Esse é um assunto, inclusive, que recentemente eu comentei na última reflexão, onde eu falo sobre a aparência dos Exus. Então vamos lá. Mais ou menos ali, década de 40, década de 50, esse é um período conhecido no Brasil como orientalismo. Então, muitas coisas esotéricas chegaram, aqui para o Brasil, e nesse período as pessoas começaram a ter um grande interesse a respeito de magia e etc. E com isso chega o conhecimento da famosa Goécia. E aí vários estudiosos umbandistas olham aqueles sigilos da Goécia e percebem uma certa semelhança com alguns pontos de Exu. Então, o que eles fazem? Eles associam uma coisa com a outra. Então, começam a surgir obras que vão dizer que os Exus, na verdade, eram os demônios da Goécia. E isso cai no imaginário popular de forma tão profunda que até mesmo as indústrias de imagens vão se aproveitar disso. Um parêntese, essa ligação de Exu com o diabo, por exemplo, é uma coisa muito antiga, vem lá dos portugueses na África. Mas das entidades, que nós chamamos Exus, provavelmente essa ligação começa com essa questão do conhecimento da magia europeia chegando aqui no Brasil e de alguns autores umbandistas que vão para esse lado fazendo uma associação que, no meu ponto de vista, é completamente descabida
entre as entidades que se manifestavam nos terreiros e os chamados demônios da Goécia. Então isso daí influenciou a indústria e, como eu sempre digo, o princípio básico do capitalismo: só se vende aquilo que tem quem compra. Então, as casas que produzem imagens, infelizmente, continuam até hoje vendendo essas imagens de Exus que não representam de modo algum a realidade. São completamente fantasiosas e as pessoas continuam comprando. E aqui um parêntese: muitas vezes em que eu falei sobre esse assunto, vinha algum militante que tenta por A mais B provar que a Umbanda é uma religião africana, o que não é, nunca foi. E eles usam esse meu argumento para dizer que isso é uma forma de embranquecer ou de moralizar as entidades e blá blá blá. Enfim, eu espero que não venham aqui encher o saco nesse vídeo, porque são argumentos ideológicos e não históricos, né? O dia que alguém vier com uma argumentação histórica, aí talvez eu possa mudar o meu ponto de vista. Até lá, isso é simplesmente falácia ideológica. A Umbanda é uma religião brasileira que nasce no seio de uma família de classe média branca do Rio de Janeiro e que mescla em suas práticas conhecimentos vindos do espiritismo, do catolicismo e do candomblé. A Umbanda não pode ser vista apenas como um braço do candomblé. Isso é empobrecer a religião e nós não devemos negar as suas raízes. Beleza? Então, em resumo, isso é simplesmente imaginação das pessoas. A próxima pergunta é do Reinaldo. Ele diz o seguinte: a firmeza para as entidades são elas que pedem ou a gente pode fazer sem que elas peçam? Exemplo: eu nunca firmei para os ciganos. Eu posso firmar sem ele e ela ter pedido? Como funciona isso? Legal, Reinaldo. Basicamente, varia de cultura para cultura, casa para casa. Vou te explicar como é que nós enxergamos aqui. A firmeza nunca é para as entidades, porque as entidades não precisam de nada. A entidade não precisa que você acenda a vela para ela, não precisa que você dê bebida, não precisa que você coloque o fumo. As entidades não precisam de nada. Quem é que precisa? Somos nós. Existem pessoas que se sentem muito bem em demonstrar a sua fé e a sua religiosidade, materializando isso através de elementos materiais. É assim que tem muita gente que põe um cafezinho para o preto velho. O preto velho não vai beber aquele café, mas o preto velho entende aquele ato como um ato de fé, como um ato de amor, e sem dúvida fica muito feliz, porque é uma representação material de um sentimento que é imaterial, concorda? Então, esse é o princípio. Quem precisa de firmeza, quem precisa de vela, quem precisa dessas coisas somos nós. Então, o que eu te responderia? Primeiro de tudo, entender que essa orientação varia de casa para casa, que eu estou dando a nossa orientação. E eu diria assim, se você sente necessidade de fazer uma firmeza para os ciganos, vai lá e faz. Vai lá, coloca os elementos, acende a vela, né? Aqui a gente trabalha muito com cigano a questão do pão, do vinho, a vela dourada. Beleza, faça isso, coloque um incenso, faça aquilo que o seu coração mandar, porque isso é um ato de fé, mas não é o cigano que precisa disso, quem precisa disso é você. As entidades não necessitam que façamos nenhum tipo de oferenda ou de firmezas para vir nos proteger. A proteção está sempre ligada ao mérito de cada pessoa, porque do contrário as entidades seriam interesseiras, porque pelo menos aqui nesse mundo, quem faz as coisas pensando em benefício é aquilo que nós chamamos de interesseiro, né? Então, se eu preciso fazer um padê para que o Exu me proteja, então esse Exu é interesseiro. Se eu preciso colocar um café para o preto velho para que ele me oriente, então esse preto velho é um interesseiro. Mas não são as entidades que precisam disso. Quem precisa somos nós. Então, se o seu coração pedir para fazer, vai e faça. É um ato de fé. Tranquilo? Bom, e a última pergunta de hoje, ela foi feita pela Juliana, que diz assim: gostaria de saber se as entidades que eram dos meus pais podem ser meus guias no meu desenvolvimento mediúnico. Beleza, Juliana? Olha só, poder pode. Por quê? Os guias não são nossos. Os guias são da humanidade.
Nós somos tão apegados às coisas, às pessoas e até mesmo às entidades que nós temos a mania de falar meu guia, meu caboclo, meu preto velho. Mas ele não é meu de verdade, porque meu é aquilo que eu possuo. Como eu não posso possuir uma entidade, então ela não é minha. Os guias não são nossos, os guias são da humanidade. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, os espíritos da Umbanda, eu falo, como assim espíritos da Umbanda? A Umbanda não tem espírito. A Umbanda é uma religião que permite a alguns espíritos se manifestarem nela. Mas os espíritos não são exclusivos da religião, tanto é que podem se manifestar onde quiser. O espírito sopra onde quer, não é? Então, assim, nada há que impeça que um guia do seu pai, por exemplo, a partir do momento em que seu pai desencarne, nada impeça que ele venha trabalhar com você. E isso muitas vezes acontece. Por quê? Porque a missão do médium chegou ao fim, mas não a tarefa do espírito. Às vezes o trabalho está em pleno andamento. Então, às vezes eu vejo as pessoas, por exemplo, e já tive o desprazer, inclusive, de ver uma pessoa falar assim, porque tal guia ninguém mais recebe. Porque se eu descobrir que tem alguém dizendo que recebe essa entidade, eu vou meter um processo. Eu fico pensando o grau de maluquice que às vezes as pessoas são capazes de demonstrar, né? Então, assim, a missão daquele médium chegou ao fim, o médium desencarna, mas o espírito continua. Esse espírito pode muito bem estar dando continuidade à tarefa dele, pode continuar ajudando o grupo, pode continuar ali naquela casa que ele mesmo ajudou a construir. Por quê? Porque o trabalho continua. Mas você concorda comigo que seria muito complicado se isso acontecesse? Se esse espírito começasse a manifestar por você e dizendo que é a mesma entidade que acompanhava o seu pai, muitas pessoas que estão ao seu redor podem desconfiar, podem lançar dúvidas, podem não aceitar. Como a gente ainda é muito bobo e muito apegado aos nomes, o que geralmente acontece? Às vezes é o mesmo espírito, mas ele muda o nome, porque o nome é simbólico, o nome não é tão relevante assim para a entidade. Então ela sabe, vamos dar um exemplo mais palpável? Olha só, a gente sabe que o Zélio de Moraes incorporava o caboclo das 7 encruzilhadas. O Zélio morreu há muito tempo. O caboclo ficou lá no plano espiritual. Vamos supor que ele continue dando assistência à tenda Nossa Senhora da Piedade. E ele venha futuramente a se manifestar através de algum descendente do Zélio. Entende a confusão que ia dar isso? Muita gente não ia acreditar, muita gente ia desconfiar, muita gente ia dizer que o médium está querendo se aproveitar. Então, assim, possível é. Mas, geralmente, quando as entidades fazem isso, elas evitam usar o mesmo nome de antes, porque sabem que muitas pessoas vão criar obstáculos. Então, chega um ponto em que faz mais mal do que bem a entidade manter o mesmo nome que ela tinha antes, porque, infelizmente, nós somos assim, e no campo da fé, ainda que nós não possamos possuir a ninguém, muita gente se apega veementemente às entidades, ok? Bom, agradeço a todos que enviaram as suas perguntas, esse foi o nosso primeiro áudio. Lembro novamente, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre Umbanda, manda lá o e-mail canalumbandaSimples@gmail.com, beleza? Um abraço e até a próxima.